se você não tá pensando em comprar RTX 5090, se você tá mais interessado em placa de vídeo para Full HD, também tem novidade. Pois é, finalmente a gente viu aí um pouquinho de como que deve ser o posicionamento das placas da nova concorrente, aquela que pode ser a sua próxima placa de vídeo. Eu estou falando das Arc. Pois é, as Arc da Intel, rapaz. Agora a gente tem um vislumbre aí da próxima geração. A gente acreditava, né, em certo momento que não existiria uma próxima geração da Intel. Parecia que a Intel realmente tinha desistido das placas de vídeo porque o lançamento foi muito ruim. Pensa num lançamento ruim. Agora dobra. Esse foi o lançamento das placas de vídeo da Intel. Mas faz muito sentido que eles continuem e não necessariamente porque eles querem ter o controle já nas primeiras gerações. Não, eu acho que eles têm uma visão bem realista em relação a isso, né, de que eles estão entrando ali para disputar com marcas que já estão estabelecidas. Então a gente tem AMD e Nvidia que já estão há muitos anos no mercado. Eu diria que se eu fosse, pelo menos a AMD, eu estaria assustado com o avanço que a Intel fez com o lançamento das Alchemist. As Alchemist foram as primeiras, por isso que a Arc A770, Arc A750. A segunda geração, sim, vai ser a Battle Mage. Então eles vão fazer bem interessante que a Intel adotou, né, esse esquema de A, B, C, D, E, E. E eles já têm, inclusive, as próximas arquiteturas que são nomes ligados a RPG. O pessoal é meio nerd, aparentemente, né? E, inclusive, as Battle Mage, de fato, né, a própria arquitetura, ela já está no mercado. Só que não é em placa de vídeo dedicada como você conhece, é em gráfico integrado. E eu vou explicar pra vocês por que faz sentido a Intel continuar nesse mercado e por que a gente deve ter uma Battle Mage forte. Se a gente pegar os resultados dos testes com os notebooks Lunar Lake, com a nova geração dos Intel Core Ultra, a gente vai perceber que houve um avanço muito grande nas GPUs. A própria Intel prometeu, quando a gente foi lá no anúncio dos Lunar Lake, que seria um avanço por volta dos 30%. E o que a gente viu em jogos com as Battle Mage foi realmente na casa dos 30%. Ou seja, o pior cenário deles era o melhor cenário mesmo, que o pior é jogos, onde eles tinham uma certa dificuldade. Nós estamos falando aqui de um mercado onde a AMD domina há muitos anos. Gráfico integrado, dedicado para jogos, por assim dizer, né? O gráfico integrado onde o foco é realmente performance em jogos é a AMD. Nós tivemos os handhelds, Steam Deck, ROG Ally, todos eles AMD, todos eles dominando. Nós temos PlayStation 5, temos PlayStation 5 Pro, temos Xbox Series X, Series S, tudo utilizando gráficos AMD. E a Intel conseguiu nesta geração agora, que acabou de lançar, se equiparar aos gráficos integrados da AMD, onde é o forte da AMD. Ah, mas as placas para desktop são mais fortes, porém o foco sempre esteve nos gráficos integrados. Essa mesma arquitetura que vocês estão vendo nos notebooks é a arquitetura que a gente vai ver para desktop, Battle Mage. Dá para dizer que vai ser 30% em relação à geração anterior? Talvez até mais. Porque nós estamos falando de um cenário onde a Battle Mage ela tá restrita por conta do TDP. Por quanto que ela pode consumir, qual que é o consumo total ali do chip. Os processadores novos da Intel para notebooks, eles são SoC, eles são tudo num só. Então eles têm a energia compartilhada entre eles, entre os diferentes setores do SoC. Quando você fala de uma GPU dedicada, você não tem essa restrição de consumo. Essa restrição, por exemplo, de dissipação de calor, que significa que você pode ter um TDP ou um TGP, ou seja, um consumo e uma dissipação térmica muito maiores. E aí os ganhos podem ser até maiores que 30%. Isso não é uma matemática perfeita, porque a coisa não escala desse jeito. Nem tudo são flores, né? Apesar de ter realmente equiparado, em alguns casos, ultrapassado a performance da AMD, a verdade é que a Intel ainda tem um problema de... Adivinha? Tá escutando? Tá vindo aí na sua cabeça? Não? Alguém tá falando, soprando? Driver. A parte do software é que a Intel continua pecando. Você vê cenários onde ela até consegue mais FPS na média, mas na mínima ela é pior do que os gráficos da AMD. Agora a gente tem informações sobre as Battle Mage mesmo, sobre a próxima geração de placas de vídeo para desktop, as Battle Mage para desktop. E a gente tem informação de um modelo específico, né? Mais um dos modelos que vazaram no Geekbench, um benchmark, onde a gente consegue comparar a performance de outras placas. Elas são baseadas nos Z2 ou XE2 ou X2, enfim. E a placa que apareceu aqui
aqui, ela é conhecida como G21. Tem o score dela aqui, a gente consegue comparar com outras placas de vídeo que já tem no mercado. Aqui tá a performance relativa da Battlemage G21. Ela bate uma ARC A750, uma A580 e fica próximo de uma 4060. Não é lá muito animador. Essa GPU aqui, ela não seria uma GPU topo de linha, ela seria uma GPU com 12 GB de VRAM, e o clock dela em 2850 MHz. Se a gente comparar com a geração anterior, ela deve estar ficando ali por volta de uma 580, tipo uma ARC B580 ou B680, alguma coisa assim que eles teriam que fazer. E 12 GB de VRAM, uma placa de vídeo voltada para Full HD com 12 GB de VRAM. É aí que mora a possibilidade de as fabricantes como a AMD e Nvidia, que já estão estabelecidas, terem alguma concorrência, né? De repente eles decidem trazer alguma coisa de, sei lá, 8 GB né, pro segmento de entrada, e a Intel fala, não, nós vamos trazer 12, que é o que tem que acontecer, caramba. Pra ter concorrência precisa ter um diferencial. Não é muito animador, né? Uma placa dessa fazer que nem o que faz uma 4060 hoje, mas se ela for uma placa equivalente a, vamos dizer assim, uma 6500 XT ou uma 3050 e fazer o desempenho de uma 4060, é ok. Só que aqui tem uma pegadinha. Vocês estão vendo aqui na notícia falar, nossa, mas ela ficou ali na performance, né, de uma 4060 inferior a uma 4060, perto de uma ARC A750. Só que esse teste é em OpenCL. Então seja lá quem rodou isso aqui foi meio ligeiro, do tipo assim, ó, até vazou, mas é tipo assim, estão prometendo um pouco, não estamos falando, nossa, olha como é forte, porque eles poderiam simplesmente pegar um teste, sei lá, em Vulkan, ou de repente em DirectX 12, onde vai muito bem, né, as ARC, ela não tá mal. Levando em consideração que ela não deve ser a placa de vídeo topo de linha, que ela deve inclusive disputar no mercado de entrada e ser uma alternativa com 12 GB de VRAM, eu chutaria ela, se fosse para colocar essa placa, posicionar ela mais ou menos ali onde tá uma 3060. Só que com uma performance que, se for no pior dos casos, uma 4060. E no melhor dos casos, quem sabe uma 4070. Já dá uma animada, falou, opa, mas até lá vai ter a série 50. Tudo bem, mas a série 50 também vai equivaler a placas da série 40, não tem problema. A gente tá usando como base isso. Essa não seria uma placa para disputar, por exemplo, com uma RTX 5060, muito menos. Ela seria talvez para disputar com uma 5050, número besta que vai dar na 5050. E falando sobre se manter ou não no mercado de GPUs, né? Muita gente especulou que a Intel sairia do mercado de GPUs por conta do insucesso das ARC. Dependendo do ponto de vista, foi um tremendo fracasso a primeira geração de placas de vídeo da Intel. Ô, Robson, como assim dependendo do ponto de vista? É porque dependendo do ponto de vista, se você estiver pensando no ponto de vista de vendas, foi péssimo. Se você estiver pensando no ponto de vista de PR, né? De marketing, de relações públicas, de imagem da empresa, foi péssimo. Principalmente no momento que a Intel tá muito mal das pernas. Demissões em massa, problemas com processadores. Definitivamente não é o melhor cenário para você lançar uma placa de vídeo e ter um desempenho ruim como foi o lançamento das ARC. Então, nesse sentido, foi bem ruim o lançamento da Intel e não tem o que fazer. Se você pensar do ponto de vista de desenvolvimento de produto, foi bom. Você lançou um produto que tinha um potencial em hardware e num período de um ano e meio, você conseguiu simplesmente reverter a situação de um hardware praticamente impossível de usar, de tão ruim que era, para algo perfeitamente aceitável de se usar hoje em dia. Claro, ainda tem as suas limitações, mas perfeitamente aceitável. Não quer dizer que eu tô recomendando pra você comprar uma ARC ainda, calma. Eu tenho ARC que eu poderia colocar no PC. Eu vou ter a melhor performance em todos os cenários? Não. É bom lembrar que, para inteligência artificial, GPU ainda é o carro-chefe. E a Intel precisa de uma solução de GPU para data centers. Assim como a AMD vem trabalhando, a Intel também foca nisso. Então, é óbvio que não faz sentido, depois de milhões, bilhões investidos, você simplesmente sair do mercado porque a primeira geração de placas de vídeo para desktop não foi boa, que não vendeu. Como produto, a GPU precisa existir dentro da Intel para soluções como data center e para soluções como notebooks. Sem um desenvolvimento na parte de GPU, a Intel não seria capaz de oferecer um chip para notebooks, para portáteis, que fosse tão eficiente quanto é o Lunar Lake. Então é mais ou menos o caso como o da AMD, que comprou a ATI, tomou-lhe um baita de um prejuízo, passou anos carregando nas costas uma divisão que não dava lucro, que só dava dor de cabeça, onde ela investe pouco comparado à sua divisão de CPUs, mas que é super importante para ter fechado vários outros negócios, como, por exemplo, os consoles, e principalmente ter trazido as soluções para gráfico integrado, como que a gente vê para notebooks, onde ela sim conseguiu bater a Intel em relação à eficiência energética, em relação à performance. A gente deve ter mais informações porque a Intel deve estar para anunciar essas placas até o final do ano, segundo os últimos rumores. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações aí dos novos vídeos. Aproveita e comenta aí se você acha que vai dar conta de fazer frente pelo menos a AMD e se vai ter um precinho mais camarada aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever aí porque tem um unlock, né? São 2 canais, não vai confundir.